Depois que eu mudei um pouquinho essa percepção em relação ao livro, eu comecei a ler com muito mais frequência. Imagine a seguinte situação: você quer aprender sobre algum assunto, você quer conhecer um mundo novo. Você vai recorrer geralmente a alguma pessoa de referência, geralmente um professor, seja ele de formação ou não. Mas se ele tiver alguma coisa para contribuir para você, acaba sendo uma pessoa que está te educando, que está te ensinando. Beleza. Agora imagina que essa pessoa está 100% disponível para você, em todas as suas situações, a qualquer hora, em qualquer lugar. Esse é o livro. Eu sei que é um pouquinho chato, parece um pouco até romântico falar desse jeito, mas depois que eu virei essa chave da minha cabeça, eu comecei a ter esse hábito com muito mais frequência. E a ideia hoje é discutir justamente sobre um dos principais livros que eu percebi que traz um benefício enorme, principalmente para quem está começando, mas também para os experientes que já têm aí anos de história em relação às ações, principalmente aquelas ligadas ao longo prazo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre o livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. É um livro que fala 100% sobre investimentos, mas não aborda praticamente nenhum número. Vale a pena. Vamos lá, então? Tenho que ser sincero com vocês logo de cara. Esse vídeo não é um resumo. Jamais, em tempo algum, eu vou tentar sintetizar mais de 200 páginas em um vídeo de poucos minutos. Isso aí é inconcebível. O que eu fiz, na verdade, foi separar alguns capítulos e principalmente algumas ideias principais que eu acho que vale a pena a gente discutir e, por que não, talvez, utilizar isso como uma forma para que você consuma toda a obra. Compre o livro e depois você me fala a sua opinião, tá bem? Então vamos começar lá. Primeiro capítulo, Ninguém é Maluco. Ele traz aqui alguns insights interessantes para falar um pouquinho sobre a nossa relação com o dinheiro. Mas o mais importante eu achei que foi esse gráfico. Olha só que curioso. A ideia de aposentadoria, ela nasceu há pouco tempo, tá? Até 1880, mais de 78% das pessoas acima de 65 anos trabalhavam. Então existia aquela premissa de trabalhar até morrer, literalmente. Tá? A ideia de aproveitar a posteridade, a terceira fase ou a melhor fase da vida não existia. E por diversos motivos foi percebido aí um decréscimo dessa porcentagem, ainda bem. Ali nos idos de 1970, 35%, ou aproximadamente 1 a cada 3 idosos acima dessa idade, ainda trabalhavam. Algo que talvez ainda me incomode um pouco, porque eu acho que realmente nessa idade o trabalho talvez não seja a sua prioridade. Mas se as pessoas estavam se sujeitando a isso, é porque elas precisavam principalmente. De qualquer maneira, atualmente ali por volta de 2010, que é o último dado desse gráfico, está em torno de 20%, então 1 em cada 5. Já começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Então entendam que a ideia da renda passiva, da aposentadoria, de você transformar a sua renda ativa numa renda passiva, é relativamente nova. Provavelmente aí as últimas 2 gerações, pensando que nós estamos na terceira, né, começaram a se preocupar com isso daí. Bom, tem uma frase que é muito legal, que diz o seguinte: todo mundo está falando em se aposentar. E a gente ouve isso realmente. Mas aparentemente poucos estão fazendo algo a respeito disso. E o mais curioso de tudo é que essa frase ela é tão atual, mas ela foi escrita em 1955 no New York Times. Então percebam que é uma demanda latente na sociedade mais recente, mas que realmente talvez as pessoas não estejam colocando isso em prática. E a ideia de você investir em dividendos para o longo prazo talvez seja uma tentativa de sair daquele plano das ideias e entrar mais no plano das ações. Capítulo 2. Sorte e risco. Esse aqui é sensacional porque ele cita uma grande referência que eu tenho, que é o Bill Gates. O gênio da Microsoft, ele chegou a estudar durante um tempo com esse sujeito, Kent Evans. Os dois tinham um comportamento muito parecido, gostavam de tecnologia, gostavam de computadores, se empenhavam dia e noite estudando sobre essas questões de programação. Mas, né, por mais que eles fossem tão parecidos, eles tiveram desfechos completamente diferentes. E por que isso aconteceu? Por conta do fator sorte e também pelo fator risco.
Fazer exatamente tudo aquilo que precisa ser feito na sua vida não significa que você vai conseguir ter êxito. Entendam que uma parcela do seu futuro, inegavelmente, está exposta à sorte, ao risco, à incerteza. E isso também se aplica aos investimentos. O Kent Evans, infelizmente, ele sofreu um acidente. Se eu não me engano, ele estava fazendo uma atividade de montanhismo e acabou falecendo jovem demais. E o Bill Gates, quando ele fala sobre esse antigo amigo dele, ele fica até um pouco emocionado, porque a probabilidade desse tipo de desfecho acontecer é 1 em 1 milhão daqueles praticantes desse esporte. Então, carregue isso não somente para investimentos, mas também para a sua vida como um todo. Fazer aquilo que deve ser feito nunca pode ser negligenciado, mas isso jamais vai ser uma garantia plena de que você vai conseguir alcançar seus objetivos. E aqui também, pegando uma frase do Robert Shiller, que também é descrito no livro, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2013, um entrevistador chegou e falou para ele assim: o que você gostaria de saber sobre os investimentos que ainda não foi descoberto? E a frase dele é muito atemporal. O papel exato que a sorte desempenha em resultados bem-sucedidos. E talvez a gente nunca vá ter essa resposta. Mas a partir do momento que você aceita isso no seu planejamento, talvez o nível de ansiedade diminua um pouco. É claro, né? Quanto mais a gente se prepara, menos a gente depende da sorte. Sem dúvida nenhuma, sem exageros aqui. Mas o recado está dado. Pulando um pouquinho mais para frente, vamos falar do 5º capítulo. Ficar rico é completamente diferente de continuar rico. Uma das frases mais famosas do Warren Buffett, que eu gosto muito porque ela se aplica de novo ao jeito Barça de investir, é que ele quer ser a prova de falências. Dessa forma, ele tem uma plena convicção de que ele vai ter maiores retornos, já que ele vai permanecer no jogo por tempo suficiente para que os juros compostos façam maravilhas. E se você não entende essa fórmula, não se sinta mal, tá? Ninguém é obrigado a saber nada, de jeito nenhum. Mas para você poder investir, você tem que saber multiplicação, soma e subtração, mas também você tem que saber um pouquinho mais de potenciação. Não é nada de outro mundo, mas essa fórmula ela é básica para que você tire da sua cabeça algumas ideias que o cérebro, de uma maneira natural, ele não esteja tão preparado. Quando a gente fala, por exemplo, de 6% ao longo de 20, 30 anos, a gente não entende muito bem qual que é o efeito dos juros compostos. E não adianta, é um grau de abstração que só a matemática traz para a gente. Então, entender como é que funciona, colocar isso em gráfico, saber reconhecer esses elementos e saber interpretar esses números é fundamental. E se você ainda não sabe, pare um pouquinho, reserva um tempo e estude. Porque senão é como se você estivesse participando de uma maratona descalço. Pode até dar certo, mas também pode te machucar muito e às vezes até inviabiliza que você consiga chegar até o final. E olha como que essa frase dele, e também muito do que o Barsi fala, faz sentido. Pegando um histórico de 1850 até 2020, 99% das empresas norte-americanas faliram. E isso também fala um pouquinho sobre aquele viés de sobrevivência. A gente só consegue enxergar aquilo que deu certo, fazendo com que o passado fique muito distorcido. Portanto, toda vez que uma empresa abre, é mais provável que ela feche do que ela permaneça existindo por um longo prazo. Logo, já que nós investimos em empresas, a gente precisa estar à prova de falências e investir em bons negócios, perenes e resilientes. Como um grande exemplo aqui, o próprio Banco do Brasil, ou para quem não gosta muito do setor financeiro, a Klabin. Ambas as empresas têm mais de 100 anos de existência. Então sim, são à prova de falências, pelo menos até hoje. Falando agora um pouquinho sobre liberdade, e esse capítulo mexeu bastante comigo, ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. E de novo, não estamos falando aqui um pouco de romantismo, não é isso. Mas entenda que o único benefício que você tem, e que sempre diminui, é o tempo. Ele é inegociável, não existe preço para isso. Se você chegasse para o Warren Buffett e ele fizesse a seguinte proposta, ou por que não, o nosso Barsi, que hoje está com mais de 80 anos, né? Olha, eu te dou todo o dinheiro que eu tenho, mas você troca de idade comigo. Será que você aceitaria? É um ponto interessante para a gente refletir.
E pegando mais ou menos essa linha em relação à idade, o tempo e tudo mais, o gerontologista Carl Pillemer, me desculpem se eu estiver lendo errado o nome dele, ele fez uma entrevista, um estudo com mais de 1.000 idosos. E é bem bacana isso, porque ele estava tentando enxergar quais eram os aprendizados, os ensinamentos que essas pessoas carregavam lá no final da vida. E ninguém, absolutamente ninguém, falou que para ser feliz é necessário que você trabalhe para que você tenha dinheiro para comprar tudo o que você deseja. Então a felicidade não é algo que se compra. E calma, eu não estou sendo hipócrita em falar que dinheiro não traz felicidade. Pode ser polêmico isso, mas eu acredito que sim. Acho que é muito difícil você ser feliz devendo, você não conseguindo ter tempo para a sua família, você colocando a sua saúde em último plano e você não podendo viajar e fazer o que você gosta. E o dinheiro, com certeza, ele te possibilita essas coisas. Não garante 100% a felicidade, mas certamente ele te ajuda muito. Outro ponto bem interessante é em relação ao sinal de sucesso. O que uma pessoa tem para que ela seja considerada uma pessoa bem-sucedida? Não necessariamente é ser rico. Então, tire essa premissa da sua cabeça, porque são coisas que podem ser até complementares, mas elas não são equivalentes. E outro ponto também é que nenhum deles chegou a falar que você precisa escolher ou que é interessante você escolher a profissão baseado no salário que você vai receber. E sem nenhum tipo de prepotência ou arrogância aqui. Gosto muito da minha profissão, mas eu enxergo também que ela tem um valor social hoje muito grande. Ser médico, juiz ou qualquer outra profissão que imagina-se que seja bem-sucedido, não é interessante que você escolha em função do seu salário. Muitas vezes, aquilo que vai te dar prazer, aquilo que vai te completar, não está relacionado com o seu contra-cheque. É claro, de novo, tá? Esse ponto é fundamental. Não queremos ser hipócritas aqui. Todo mundo quer ter um bom salário, sem dúvida nenhuma. Mas escolher a sua profissão, algo que necessariamente você vai repetir durante 30, 40, às vezes até 50 anos, talvez não seja muito inteligente você colocar como um primeiro critério, ou o mais importante pelo menos, o seu salário, tá bom? Capítulo 8, ele fala sobre o paradoxo do dono do carro. Isso aqui é bem legal e é bem sucinto. Muita gente entende que às vezes o dinheiro te traz respeito, mas respeito você não impõe, você não compra, você conquista. Isso daí é algo que só o tempo mesmo para poder ensinar a gente. E ele faz um pequeno resumo disso no capítulo falando o seguinte: humildade, gentileza e empatia proporcionam mais respeito do que o motor de carro. E de fato, isso é verdade. Mas existe aquela premissa de que você consegue comprar o respeito das outras pessoas ou até comprar a admiração delas. A gente gosta de ter o nosso ego massageado. Claro que sim, isso é importante também para a gente. Então, resumidamente, a gente não pode negligenciar algo que é natural do ser humano. Sim, gostamos de ser admirados. Sim, uma pequena massagem no nosso ego faz bem para a alma até. Mas não misture as coisas. Ter dinheiro, ser rico, não necessariamente vai te trazer aquilo que você deseja. Capítulo 9. Fortuna é aquilo que você não vê. E eu acho essa diferenciação muito importante. Muita gente confunde riqueza com fortuna. Em linhas gerais, o que o livro traz para a gente é uma coisa bem interessante. Na visão dele, a riqueza está mais relacionada com as suas posses. Se você tem um carro muito bom, se você mora numa casa muito grande, que seja de grande ostentação, provavelmente você é rico. Porque talvez você tenha comprado aquilo à vista, talvez você tenha patrimônio suficiente para isso, ou você, por mais que esteja parcelando, necessariamente você tem que ter crédito no mercado. Então, rico é aquilo que está muito mais relacionado ao que você exibe para os outros. E as pessoas ricas, de acordo com o livro também, elas geralmente não medem esforços para que o mundo saiba disso. Não estou também aqui questionando, mas o grande ponto é a diferenciação com a fortuna. E isso aqui é sensacional. Fortuna está mais relacionada à sua capacidade de ter aquela flexibilidade. Quero viajar para fora. Eu posso. Grande parte das vezes,
Até a gente pode pensar numa comparação de um pai e um filho no supermercado, em que a criança quer pegar aquele biscoito, aquela bolacha, e o pai fala, a gente não pode. Isso é falta de fortuna. Agora, quando você tem a possibilidade de pegar aquele biscoito, ou um doce, ou aquele leite, ou aquela bebida, enfim, seja qual for aquele produto, aquele serviço, isso sim é o que ele entende como fortuna. Tem muito aquela relação de que você prefere ter a posse ou você prefere ter o acesso. A geração mais atual que a gente tem hoje no mundo, e também no Brasil principalmente, está mais interessada em ter o acesso. E eu gosto disso. Eu, particularmente, não tenho carro. E, a priori, todo mundo pensa que um médico, como um sinal de bom sucesso nas suas decisões da sua carreira, ele vai ter um carro chique. Mas eu posso ter um carro. Eu só não tenho porque eu não acho que é interessante. E essa possibilidade, essa realidade, melhor dizendo, eu acho que ela é muito mais interessante do que propriamente você ter um carro na garagem, que em última instância, no meu caso, seria um passivo. Então eu prefiro colocar o meu dinheiro em bons ativos do que ficar acumulando passivos. E uma frase que ele resume que é muito legal é que o mundo está cheio de pessoas que parecem modestas, mas que na verdade possuem fortunas. E também o mundo está cheio de pessoas que parecem ricas, mas que vivem no fio da navalha. Então, até pensando em investimento, se você preconiza uma vida de ostentação, talvez você encontre algumas dificuldades a mais na sua trajetória enquanto investidor. Mas também tem aquela grande premissa, né? Existem várias maneiras de você chegar onde você quer. Então, sem problema nenhum. Pulando um pouquinho mais para frente, capítulo 15, nada é de graça. E por mais que a gente saiba disso, muitas vezes a gente esquece desse racional. Tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito em uma etiqueta. O que ele quer falar nesse capítulo que também eu acho bem bacana? Você gostaria de ganhar de uma maneira passiva R$1 milhão por dia? Esse é o resultado do Barça em 2022. Mas a grande pergunta é, você está disposto a pagar o preço que ele pagou ao longo de 50 anos de investimento? E esse talvez seja o ponto alto desse vídeo. Muita gente gostaria de ter o desempenho de um atleta que vai para as Olimpíadas, ou de ser o artilheiro de uma Copa do Mundo, ou ser o CEO de uma grande empresa que tem renome internacional, ou talvez ser o próximo Barça ou o próximo Buffett do mercado. Mas a gente tem que entender que tudo tem um preço muito caro. Quanto mais você desejar, não tem problema nenhum nisso, mas quanto maior for aquele sonho, provavelmente maior vai ser o esforço, provavelmente maior vai ser aquele seu empenho em ter foco, disciplina e paciência. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Eu queria fechar esse vídeo falando sobre algo que a gente tem vivido recentemente, principalmente no dia de hoje, no dia 12/12, quando eu estou gravando esse vídeo, em que o mercado apresentou uma oscilação relativamente interessante. Vamos pegar como exemplo aqui o Banco do Brasil. Muita gente, quando o banco estava apresentando ali os seus 40, 43, 44 reais, falava assim, poxa, que pena, quando é que vai cair de novo? Eu devia ter comprado um pouco mais, e por aí vai. E aí, quando o mercado efetivamente apresenta uma oportunidade, e hoje pegou os seus 33 reais, as pessoas ficavam assim, putz, talvez não seja bem assim, será que está na hora de vender? Não estou gostando muito dessa situação. Acho que talvez o cenário tenha mudado. Eu sei que tem muita relação com a política, não vamos entrar nesse mérito, mas eu quero que vocês enfatizem um ponto fundamental. Se você não estiver disposto a aguentar a volatilidade do mercado, você provavelmente vai ter muito sofrimento nessa trajetória enquanto investidor, porque a volatilidade faz parte desse mundo. E não tem problema nenhum se você não tolerar. É algo treinável, é algo que a gente pode se capacitar ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma. Mas você jamais vai encontrar uma empresa excelente num preço barato. Geralmente tem que existir alguma distorção para que a oportunidade exista. E de novo, pegando um compilado de tudo que eu falei até agora, entenda que isso não necessariamente vai te levar onde você quer. Afinal, ainda estamos expostos ao fator sorte, ao fator risco. Então, de uma maneira bem sucinta, se a gente encarar a volatilidade de uma outra maneira, talvez as coisas fiquem mais fáceis. Então vamos mudar um pouquinho essa visão sobre volatilidade? É apenas uma sugestão, tá?
Tenta entender que a volatilidade, na verdade, ela é um ingresso, ela é uma taxa, é um valor necessário que você precisa estar disposto a pagar para que você tenha sucesso, ou que pelo menos a probabilidade de você ter sucesso no longo prazo seja maior. E o segredo, eu acho que o ponto crucial desse momento aqui, tanto do vídeo quanto do capítulo, é entender que essa taxa a ser paga, essa exposição à volatilidade, ela vale a pena. É muito mais preferível você estar exposto a esse tipo de contexto do que você simplesmente economizar ou até, no pior caso, não investir. Quando você investe, você converte aos poucos a sua renda ativa em uma renda passiva. E por que não, dessa maneira, a gente consiga contribuir cada vez mais para que aquele gráfico que eu mostrei lá no início para vocês, em que pessoas acima de 65 anos ainda têm que trabalhar, não se configure como seu futuro. É claro que tem uma fase importante em que a gente é efetivamente produtivo, e eu acho muito importante trabalhar, esse tem que ser o nosso foco, mas certamente ter uma velhice com conforto, segurança e tranquilidade talvez seja efetivamente algo que não tenha preço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele é muito mais teórico, a gente ficar conversando aqui é algo que eu não faço muito, apenas olhando para vocês, mas é uma tentativa de tentar expor algumas obras que fizeram a diferença na minha vida, e eu espero que isso te ajude também na sua trajetória enquanto investidor. Se você está gostando, deixa o like, compartilhe com seus amigos e, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Combinado? Até mais!